Corpo espiritual e volitação. Podemos receber alguma informação sobre a volitação do corpo espiritual? Na metamorfose dos insetos, a histólise alcança notadamente os músculos e a máquina digestiva, atingindo apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório. Efetuado o processo histolítico, segundo referências alinhadas em toda parte do nosso estudo, os órgãos diferenciados voltam à posição embrionária que lhes era característica, e só então as células entram em segmentação, formando na histogênese os órgãos definitivos do inseto adulto armado de recursos para livrar na atmosfera. Assim também, após a transfiguração ocorrida na morte, a individualidade ressurge com naturais alterações na massa muscular e no sistema digestivo, mas sem maiores inovações na constituição geral, munindo-se de aquisições diferentes para o novo campo de equilíbrio a que se transfere, com possibilidades de condução e movimento efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo e a atração nessas circunstâncias não mais encontram certas resistências peculiares ao envoltório físico. Ao homem comum na encarnação não é fácil, todavia, a articulação de uma ideia segura com respeito às condições de seu próprio corpo espiritual, além túmulo, porque a mente no plano físico está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar, inelutavelmente circunscrita aos problemas de estrutura e, por isso mesmo, incapacitada de identificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilhonantes em que vive. Como entendermos a mente em si, individualizada e operante, se as células do corpo espiritual têm vida própria como as do corpo físico? O problema é de simples orientação, qual acontece numa fábrica de largas proporções, em que a gerência, unificada em seus programas de ação, supervisiona e comanda centenas de máquinas com diversos implementos cada uma, convergindo todas as peças do serviço para fins determinados. Quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual? A pergunta está criteriosamente formulada. No entanto, para a ela responder com segurança, precisaremos dispor na Terra de mais avançadas noções acerca da mecânica do pensamento. Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? Dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado dessa ou daquela forma na Terra. Não dispomos, entretanto, presentemente de terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições do assunto. Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações de plasmocinese nas células, sob a orientação das inteligências superiores. Contudo, não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética. Como
como se processa a exteriorização dos centros vitais, associando conhecimento magnético e sublimação espiritual, os cientistas humanos chegarão por si próprios à realização referida, como já atingiram noções preciosas quanto à regressão da memória e exteriorização da sensibilidade. Qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico? Se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado. Compreendamos que a extirpação do baço, em sua expressão física, no corpo carnal, não significa a anulação desse órgão no corpo espiritual e que, interligado a outras fontes de formação sanguínea no sistema hematopoético, prossegue funcionando, embora imperfeitamente, no campo somático, atento às articulações do binário mente-corpo. Como compreenderemos a situação dos centros vitais no caso dos ovoides? Entendereis facilmente a posição dos centros vitais do corpo espiritual restritos na ovoidização, apesar de não ter elementos terminológicos que a exprimam, pensando na semente minúscula que encerra dentro dela os princípios organogênicos da árvore em que se converterá de futuro. Uberaba, 23 de abril de 1958.